E eu queria terminar dizendo para vocês, nós temos mais 2 anos de governo. E vocês aprenderam uma lição. Construir leva décadas. Destruir, basta um aloprado ganhar as eleições. Em 2022, as contas do governo federal fecharam com um superávit de 54 bilhões de reais, depois de 8 anos seguidos de resultados negativos. Depois de 8 anos no vermelho, as contas do governo federal registraram um saldo positivo em 2022 de quase 58 bilhões de reais. O governo federal vai bloquear mais 1,5 bilhão de reais do orçamento desse ano. O governo também aumentou a previsão para o rombo nas contas públicas neste ano para 145 bilhões e 400 milhões de reais. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right